Então, vamos lá. Então, a gente está vendo relações ecológicas, e nós tínhamos uma relação ecológica, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Harmônica. Beleza, é harmônica, chamada de epifitismo. Então, primeiro Tismo. aqui, ó, dois indivíduos de espécies iguais ou diferentes? A árvore e a bromélia? Diferentes. Então, eu tenho uma relação que é chamada de Específica. É inter. Ótimo. Então, a primeira aqui que a gente já tinha visto. Vamos lá. Segundo, nós temos uma relação que é entre espécies iguais ou diferentes? Novamente, diferente. Então, nós temos uma relação que é inter de novo. Eles estão tendo prejuízo, algum dos dois lados? Não. Um está defendendo, o outro está ganhando comida. Então, eles estão tendo ajudas. São chamadas de simbiose. Tá? Essas simbioses, elas podem ser protocooperação, mutualismo, comensalismo, que é o que a gente viu. Aqui nós estamos tendo um comensalismo. Alguém está comendo o resto do outro. Tá? Vamos lá. Então, estão conseguindo relembrar? Fácil, Sim. né? Sim. Vamos lá. Então, próxima. Aqui, nós temos de novo, uma relação onde um come o resto do outro. Esses peixinhos em volta estão comendo o resto de tubarão. O tubarão come, acaba sobrando uns pedaços e eles vão comer esses pedaços. Isso é também um comensalismo. Tubarão uma espécie, o peixe outra espécie, então uma relação interespecífica. Alguém está perdendo? Não. Então ela é uma relação positiva ou também chamada de harmônica. Ok? Aqui, ó, também está comendo resto. Nessa relação do urubu comendo o resto, é uma relação interespecífica também. Aqui, ele está comendo o resto dos outros. Não é a relação dessa carcaça com o urubu, senão aí seria predatismo. Mas aqui continua sendo comensalismo. Ok, por enquanto? Aqui, a relação do jacaré com o peixe-palito. Ok. Lembra o que é? Peixe, né? Pássaro? Protocooperação, né? Ah, não, só estava testando vocês. Depois eu corto esse. Não, eu vou deixar. O pássaro, o palito e o jacaré. O que o pássaro está fazendo? Ele está comendo os restos também do jacaré. Mas aqui eles estão se ajudando. Isso. Agora, Protocooperação. isso, se o se o pássaro for embora e o jacaré for embora, no máximo que vai acontecer é alguém ficar triste. Eles não vão morrer por causa disso. Então, é uma simbiose, mas é uma protocooperação. Lembrando lá, se separar, não morreu, protocooperação. Ok? Aqui, de novo, é uma protocooperação. A abelha transportando o pólen para a polinização. Aqui nós já temos outra relação. Isso é um líquen, e nós temos uma relação de uma alga com um fungo. Ok? Essa alga com o fungo dá sustentação e principalmente mantém água, e a alga faz fotossíntese e dá glicose em troca. Então, eles estão trocando favores mutuamente. Se a alga morrer, o fungo vai morrer também. Se o fungo morrer, a alga também morre. Então, se eu separar eles, eles vão morrer. Então, portanto, é uma relação chamada de mutualismo. Vamos lá. Espécies iguais ou diferentes? Diferente. Então, é interespecífica. Okay? Tem alguém perdendo? Não. Então, ela vai ser positiva ou harmônica. Ok? Aqui, o que é isso? Os nódulos de uma raiz de leguminosa. Ok? Dentro dessas bolinhas que são chamadas de nódulos, o que é que a gente tem? Nós temos bactérias que fazem a transformação do nitrogênio numa substância chamada de nitritos e nitratos, que daí a planta consegue absorver. A bactéria faz a transformação. A planta usa o nitrogênio que ela precisa. E, em troca, a bactéria acaba ganhando um local e ganhando também alimento da planta. Então, novamente, está tendo uma troca.
Mutualismo. Isso, se eu separar, vai morrer. Vai morrer. Então é também mutualismo. Aqui, mais um mutualismo, né? Não da vaca com cupim, mas dentro do trato digestório dos ruminantes, da vaca, por exemplo, e dentro do trato digestório do cupim, existe um protozoário que ajuda na digestão e bactérias que ajudam na digestão da celulose. Lembram disso? Se eu separar esses caras que estão se ajudando, o que acontece? Vai morrer. Então, eu tenho novamente uma relação chamada de mutualismo. Agora, vamos lá. Mudou completamente o foco. Eu estou vendo uma população, ok? Onde eu tenho indivíduos todos da mesma espécie, então eu tenho uma relação intraespecífica. Perfeito, tá? Intraespecífica. Aí, é harmônico ou é desarmônico? Harmônica. Harmônica, ótimo. Só que aqui eu não tenho divisão de trabalho. Todo mundo tem que fazer tudo para sobreviver. Ok? Então eu chamo de população. Agora, é isso daqui que é diferente. Qual é a grande característica diferente? Todo mundo se ajuda. Isso, mas eu tenho uma... É a divisão do trabalho. Isso, divisão de trabalho, né? Essa é a grande característica que difere, faz a diferença entre uma população e uma sociedade. Uma sociedade, eu tenho uma divisão de trabalho. Na população, eu não tenho. Tanto que aqui está o zangão, a rainha e as operárias. Eles têm funções muito bem definidas dentro dessa sociedade, certo? Dentro dessa minha organização. Então, aí eu tenho uma relação intraespecífica, mesma espécie, todo mundo ganha, ou melhor, ninguém está perdendo, então é harmônica, e eu tenho divisão de trabalho. Portanto, essa relação aqui, a gente chama de sociedade. Ok? Por enquanto está tudo bem, né? Só revisão. Aqui nós temos uma colônia. Tá? Nós temos uma colônia. E essa colônia é uma colônia de bactérias e uma colônia de corais, que são os quinidários. Então, nessa colônia, eu não tenho divisão de trabalho. Por isso, se chama colônia e não se chama sociedade. Perfeito? Não tem divisão, então, se não tem divisão de trabalho, é uma colônia. Então, eu vou colocar aqui, ó. Sem divisão de trabalho. Então, nós vamos ter o quê? Uma colônia. Ok? Perfeito? Fácil? Tranquilo? Agora... Professor, com licença. Oi. Eles são tão pequenininhos assim, ali no Recife de Corais, que eles são realmente unicelulares não, microscópicos? Não, esses daqui não são. Esse é bem grandão. Não é o mesmo, sério? Essas colônias... Não, aqui, deixa eu marcar aqui. Aqui onde é que eu estou riscando, são bactérias, chamada de Volvox. Aqui... É que pela cor, na verdade, eu achei, a cor que está dentro ali, eu achei que era no mesmo cesto que olhado em microscópio. Não. São indivíduos diferentes. Então, aqui é um exemplo de colônia, aqui é outro exemplo de colônia. Aqui é um exemplo de colônia de bactérias, chamado Volvox, e aqui é um exemplo de colônia que são os corais. Os corais que a gente tem, os recifes que estão nos mares aí, tá? Que são vários quinidários que acabam muitas vezes ficando grudados e acabam fazendo uma barreira que nós temos na nossa costa brasileira, em vários outros lugares, né? Esses corais são extremamente importantes porque são berçários de várias espécies de peixes, de várias espécies de crustáceos. Tá?
Entenderam? Então é muito importante. Por isso que vocês ouvem muitas vezes o pessoal preocupado em preservar os corais. Porque muitas espécies, se o coral sumir, muitas espécies não vão ter onde se proteger para reproduzir. E gradativamente vão acabar desaparecendo do ambiente, né? Por isso são muito importantes. Ok? Já ouviram falar no branqueamento dos corais? Não. Então vocês vão ter que ver isso, porque depois eu vou colocar nas atividades. Tá bom, gente? Vamos lá. Beleza, muito bom. Isso aí, a gente tem que perguntar para não ficar com a dúvida, tá? Olha aqui. Mas peraí, tem que voltar. Uma coisa gerou uma confusão aqui, né? E vocês passaram batido comigo. Eu ia falar isso agora. Aí, o que você ia falar? Vamos lá. E qual que era a diferença da população e da colônia? Porque os dois tá sem divisão. Olha só. Vamos pensar. É uma verdade que a gente não tem divisões de trabalho aqui? Sim. Nós estamos falando de seres humanos. Na verdade, não, professor, porque nem todo mundo planta e para comer para si mesmo. Então, por Isso, exemplo, então- você tem uma pessoa que planta, uma pessoa que colhe, uma pessoa que vai lá e industrializa e as outras pessoas fazem. Isso, então nós temos que tomar cuidado, tá? Porque uma população é um conceito ecológico de todos os indivíduos da mesma espécie, no mesmo local, ao mesmo tempo. Correto? Isso também é utilizado na geografia e tal. Agora, a sociedade que nós falamos de seres humanos é um conceito social. Certo? Social. Não é puramente da área da biologia. Então, quando a gente estuda relações ecológicas, a gente fala em sociedade, nós temos isso daqui. Divisão de trabalho. Ok? Trabalhando-se mutuamente para conseguir sobreviver. Aqui também pode acontecer isto. Então, qual que é a dica, galera? Tome muito cuidado com as questões, como é que a questão está pedindo para você, o que o texto está falando para você. Se está falando apenas de um conjunto de indivíduos de mesma espécie, é uma população. Agora, se ele considerar essa população de seres humanos vivendo mutuamente, se auxiliando, aí eu posso cair numa alternativa, numa resposta que pode ser considerada uma sociedade. Só que tem um detalhe. Cada indivíduo tem que fazer todas as coisas para sobreviver. Estão me entendendo as diferenças? Certo? Por exemplo, aqui, ó, o drone, que é o macho, é ele que reproduz. Mas ninguém reproduz. A rainha, que é a queen, é ela que reproduz. As operárias não se reproduzem. Não cruza operária com operária, ou operária com a rainha, ou operária com o zangão. Então, eles têm papéis determinados. Isto é uma sociedade verdadeira. Aqui, dependendo do contexto que o cara colocar numa questão, pode ser considerado assim também. Mas, quando eu considero um indivíduo, eu consigo sobreviver? Sim, eu consigo. Eu reproduzo, a não ser que eu tenha problema. Mas eu reproduzo, eu defendo, eu faço meu alimento, eu consigo fazer tudo isso, certo? Entenderam que são conceitos de áreas diferentes de conhecimento e que pode tudo se embaralhar? Conseguiram me entender? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Vamos lá, aqui. Ótimo, a gente estava aqui agora. Então, aqui eu tenho uma relação entre indivíduos de mesma espécie agora, tá? Ali, ó, nós temos um leopardo e outro leopardo. Opa, desculpa. E outro leopardo aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão lutando pela caça. Então, aqui eu tenho uma Competição. ok? Na competição, eu tenho uma relação intra. Ok? Que alguém vai perder, correto? Então ela vai ser desarmônica.
Aqui também, ó, eu estou tendo uma competição entre esses dois servos. Não parece um alce, parece um servo mesmo. Professor, Oi? mas quem ganhar não vai ganhar nem perder, e quem perder não vai perder nem ganhar? Vai todo mundo perder e ninguém vai ganhar? Exatamente, isso mesmo. Então, por isso nós temos, Eduardo, que analisar quadro a quadro, ok? O que vai acontecer? Se eu estiver relacionando esse cara aqui com esse daqui, se esse pegar esse perdeu, correto? E esse ganhou. Ok? E se esse pegou e ganhou, esse perdeu. Mas se esse pegar esse ganhou e aquele perdeu. Tá, tô brincando com vocês. Não, tô falando sério, gente. Você tem que analisar quadro a quadro. O serviço só perde. Hã? O serviço só perde. Isso aí. Então, ó, eu tenho duas possibilidades de análise dessa foto que nós podemos fazer duas relações ecológicas. Se eu considerar esse bicho com esse bicho aqui, é uma relação de competição entre eles. Eles estão competindo pelo alimento. Ok? Agora, se eu considerar esse bicho aqui com esse daqui, já é outra relação. É uma relação de predatismo. Certo? Esse cara vai comer esse. Então, ele está predando. Por isso tem que tomar cuidado com o que a minha questão pede para você analisar, tá bom? E aqui professor, embaixo... Oi. Mas existe competição inter, né? Sim, existe competição inter, muito bem. O que seria uma competição inter? Um leão e uma onça, sei lá. Se aparecesse um leão aqui no meio competindo também por esse... Eu esqueci o nome desse negócio. Viadinho, não é? Vai assim. Vai um servo aí, tá? Se um leão aparecesse aqui no meio, esses dois aqui que eu estou marcando são da mesma espécie, correto? Mas o leão seria uma outra espécie tentando pegar esse aqui. Então, eles estariam competindo. Aí seria uma competição interespecífica e continuaria sendo uma relação desarmônica. Aí que é importante. Quando eu tenho uma competição inter, significa que eu estou tendo sobreposição de nichos. Lembra? Nicho ecológico é aquilo que o cara faz. Então, é aquilo que ele come, como que ele se comporta, é como que ele acasala, com quem ele acasala. Ou isso é nicho, ok? Então, se os dois estão competindo pelo mesmo alimento, significa que eu estou tendo uma sobreposição de nichos. Então, eu vou ter uma competição interespecífica. Ótimo, perfeito? Desculpa. Aqui embaixo, eu tenho uma competição também. Só que essa competição é uma competição por uma fêmea, normalmente, ou por território. Os machos fazem muito isso, inclusive na espécie humana. Tá? Então, isso dá muita briga. Então, eles estão tendo competição intraespecífica e alguém vai perder. Alguém vai perder. Certo? E aqui? Canibalismo. Isso. Então, é o canibalismo. Se eu falar para você que o canibalismo é a mesma coisa que um predatismo intraespecífico, tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Então, predar, mas predar um indivíduo da mesma espécie que você, isso se chama canibalismo. Então, o canibalismo é uma relação intra e harmônica ou desarmônica? Desarmônica. Muito bem. Tá? Então, eu posso... Ó, fica antenado, galera. Ó, fica antenado com as confusãozinhas. O canibalismo é um tipo de predatismo, só que ele é um predatismo intra. Perfeito, galera? Isso é verdade que vocês estão vendo aqui? Sim. O
que está acontecendo na minha imagem do louva-a-Deus ali? Depois que o louva-a-Deus copula com a louva-deusa, o que ela faz? Acaba comendo o louva-a-Deus, o macho. Tá? E do outro lado nós temos uma viúva negra, bastante conhecido essa relação, até porque quando tem as fêmeas aí mais brabas, assassinas aí da nossa espécie, são chamadas de viúvas negras, né? Mata os maridos. A viúva negra, o que ela faz? Ela atrai o macho, copula com o macho, e olha o macho, olha o tamanho do macho aqui, ó, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho dele. Depois que eles copulam, a fêmea segura ele e come ele. Certo? Agora, por que eles fazem isso? Por puro sadismo e prazer? Sim ou não? Não. Por que, Gustavo? Ué, porque, sei lá. Então ótimo. Então, sei lá, agora não pode mais. Vamos lá. Por Eu que chutaria, Ah, porque como eles estão com os fiotes na barriga, aí eles têm que comer, e daí pra eles não precisar sair, buscar comida, eles comem os maridos. ia falar a mesma isso coisa. mesmo. Isso aí, ó. Então, o que acontece? Eu acabei de ganhar o material genético, né? O macho me deu os espermatozoides, vai acontecer a fecundação dentro do meu organismo e eu vou ter filhotes logo, logo, certo? Eu não vou ficar me expondo, não vou correr o risco de ser devorado por outro ser, acontecer alguma coisa comigo. Então, para não precisar ficar me expondo, eu acabo comendo o meu parceiro. Veja que isso é amor aos filhos. É perpetuação da espécie, galera. Certo? Vamos lá. Esse aqui a gente já viu, né? Também, vamos relembrar. Aqui nós temos um desenho do lado aqui, em vermelho, chama-se maré vermelha. E do outro lado nós temos uma colônia de bactérias. E aqui no canto, aqui, essa parte mais branca que parece algodão, é um fungo. Essas duas relações a gente chama de Professor, Oi. antes de passar para o próximo tópico, eu tenho uma pergunta. A situação da viúva negra é considerado canibalismo? Isso é porque a fêmea e o macho são da mesma espécie, né? Ah, bom. E vai comer para poder se alimentar. Então é canibalismo. Beleza? Isso aí. Essa relação a gente chama de antibiose. Tá? Essa antibiose é o quê? É quando um organismo vivo joga alguma coisa para fora dele para dificultar que outros em volta atrapalhem. Tá? Então, isso é chamado de antibiose. O que está acontecendo na parte vermelha aqui? Algas estão jogando toxinas na água para que nenhum peixe venha ali atrapalhar a sua reprodução. E essa toxina vai matar peixe, vai matar crustáceo, pode ser tóxica até para nós. Então, a alga está se reproduzindo e jogando essa substância na água para que ninguém venha atrapalhar o processo de reprodução dela. E aqui, ó, do lado, nós temos um fungo, tá? E esse fungo está jogando substâncias aqui, ó, em volta dele, para não deixar, não competir com a bactéria. Isso daqui, ó, foi uma coisa que aconteceu quando a gente descobriu a penicilina, que é um antibiótico extremamente potente, né? O pesquisador estava trabalhando com bactérias e caiu um esporozinho de um fungo e cresceu na placa igualzinho essa imagem. Aí ele percebeu que aqui, ó, nesse halo, a gente chama de halo inibitório, a bactéria não crescia. Aí, lógico, ele repetiu isso várias vezes. E daí ele foi pesquisar quimicamente o que é que tinha aqui. E ele descobriu uma substância que não deixava a bactéria crescer. E ele deu o nome de penicilina, porque ele descobriu isso num fungo chamado de Penicillium, certo? E a penicilina é largamente empregada hoje. Para a gente desenvolver novos antibióticos, a gente faz esse teste, galera. A gente coloca um disquinho com a substância que a gente acha que mata a bactéria aqui, e daí põe a bactéria para crescer. E daí a gente vai ver se em volta forma esse halo, significa que
o meu antibiótico funciona para aquela bactéria. Olha que legal. É por isso que você vai no médico e o médico fala, você está com tal bactéria e você vai tomar X antibiótico, porque aquele antibiótico já é especial para matar aquela bactéria. Tá ok? Vamos lá? Aqui nós temos uma relação que é chamada de parasitismo. Pessoal, não se preocupem, tá? Eu sei que a gente está só revendo, mas é para a gente ir novamente pegando o ritmo. Parasitismo, ele pode ser dentro do meu corpo ou fora do meu corpo. Então, ele pode ser um endoparasita. Desculpa, fiz confusão. Ele pode ser um endoparasita ou um ectoparasita. Um endoparasita, quem que é? Que fica dentro. E o ectoparasita é o que fica fora do meu corpo. Então aqui eu tenho, por exemplo, a pulga. A pulga, o carrapato, o piolho, são parasitas? A sanguessuga? São, mas eles ficam do lado de fora do corpo. Agora, o que está mostrando do outro lado aqui, ó, é uma lombriga. Ela é um parasita, mas é um parasita que fica dentro do organismo. Então é um endoparasita. Ok? Parasitismo é alguém que suga alguém. É uma relação entre indivíduos de espécies diferentes e que alguém está perdendo. Então, desarmônica. Beleza? Aqui nós não vimos ainda. Vamos lá. O que é que eu tenho? Vamos dar nomes para os caras. Bem fácil, né? Aqui nós temos uma formiga, para quem não conhece, muito bem. E aqui nós temos uns bichinhos bem bonitinhos que são chamados de pulgões. Ok? Pulgões. Ali nós temos um grilo ali que apareceu ali intrometido. Ele não entra nessa relação, não. A relação é pulgão-formiga. Olha só o que a formiga faz. A formiga, ela mantém os pulgões protegidos. Ela protege os pulgões. Tá. Mas por quê? Porque ela é boazinha? Não. Porque ela tem interesses no pulgão. O pulgão... Ela usa de gado. É o quê? Ela usa de gado o pulgão, então? É, mais ou menos. Vamos lá, olha que legal. O pulgão, ele suga seiva. Então, ele é um parasita de planta, certo? Então, ele é um sugador, é um inseto sugador. Ele suga a seiva da planta e está sugando... Seiva é substância açucarada. E ele vai sugando aquilo. Ele pega e coloca uma agulhinha e vai chupando essa seiva. Tá ok? Quando ele faz isso, essa seiva começa a sair lá atrás. É, bem isso que você pensou. Lá pelo ânus dele. Aí o que a formiga faz? O que vocês acham que a formiga... Isso, a formiga, a gente fala que a formiga ordenha o pulgão. Ela vai se alimentar dessa substância açucarada. Então, o pulgão extrai para ela come e fica feliz. O pulgão está sendo protegido, entre aspas, mas ele está sendo explorado. E quando alguém está sendo explorado, essa relação nós chamamos de... Desarmônica? Ah, tá. Ô, professor, mas aí os pulgões, eles ficam lá dentro da casinha das formigas? Não, eles ficam ali nas folhas, né? E as formigas ficam ali. Eles ficam comendo ali, as formigas ficam ali protegendo. Por exemplo, quando aparece o invasor que está ali, é que vai comer o pulgão, que daí já é outra relação. Oi? Mas elas não levam as folhinhas dentro da casa? Depende da formiga, né? Ah, tá. Assim, nós temos várias espécies de formigas, né? E depende da espécie, tem comportamentos diferentes, né? Algumas pegam as folhas, outras fazem outros tipos de ambientes para ficar. Então, depende, tem muita espécie, né? O professor... A gente tem uma tendência a achar que formiga é formiga. Mas tem um monte de espécies. Pode falar, Gustavo. Já que você falou que a formiga ordenha o pulgão, é a mesma relação que nós temos com as vacas? É mais ou menos. É mais ou menos isso. Se você for ver, é que assim, nós seres humanos, nós colocamos como se fôssemos o topo da cadeia, né? Então,
a gente não fala muito das relações ecológicas que nós temos com os outros, mas é legal a gente pensar. A gente não está tirando alguma coisa delas e usando elas, então é tipo uma escravidão, né? Até, se foi ontem, o meu filho recebeu uma imagem e lá mostrava, acho que era um cachorro e um porco. Os dois são mamíferos, mas um você come e o outro não. Por quê? Né? Então, se você for observar, e é isso que leva muita gente a virar vegetariano e às vezes até vegano. Tem gente que come os dois, né? Então, tem gente que come os dois, isso. Então, nós temos uma relação com os frangos, com os porcos, com os bois, que nós criamos para abater ou para extrair alguma coisa. Não existe isso, tá? Eu nunca li nada disso nos livros, mas se você analisar as relações, é exatamente o que vocês estão contando, é bem isso. E eu fico muito contente quando vocês conseguem avançar e pensar nesses conceitos desta forma, tá? Beleza? E aqui? O que nós temos? O tubarão branco vai comer uma foca. Então é desarmônico e é Predatismo. Predatismo, tá? É inter e é desarmônico. Ok? Mas espera aí. E esse cara aqui de óculos, quem que é? É o panda E o que ele está fazendo? comendo bambu. E aí? E aí que eu Tem tô... predatismo também? Pois é, gente, e aí? O que é? Porque Planta é um ser vivo, né, cara? Isso! Aí, só que vocês estão vendo quanto tempo a gente demora para raciocinar assim? Porque, gente, muitas vezes a gente acha, a planta pode, o animal não pode. Mas a planta também é um ser vivo, o fungo também é um ser vivo. Então, é um tipo de predatismo específico dos herbívoros. Então, ele está comendo planta, mas também é um ser vivo, não é? Só que o nosso pensamento está intimamente ligado animal com animal. Não é verdade? Mas também pode ser considerado um predatismo, sim, tá? Viu que bacana? E agora, um desafio. Vamos preencher? Será que a gente consegue? Ô, professor, Ué! quando o animal come o resto do outro é comensalismo, né? Então, se, por exemplo, a gente come e dá o resto da comida pro cachorro, é considerado? Mais ou menos. Só que daí é aquilo que eu falei, né? Nós não pensamos as nossas relações com os outros desta forma, né? Mas é isso aí. É sim. Então, por exemplo, se a gente come alface, é o quê? Predatismo. Predatismo. Entendeu? Só que dificilmente você vai ver questões onde coloca a gente no meio assim. Normalmente você encontra questões colocando a gente no parasitismo, por exemplo. Tá? Vamos tentar preencher? Então, as relações ecológicas que estão na parte de cima. Sociedade e colônia. Será que eu consigo completar ela? São intraespecíficas. Todas as que estão em cima são o quê? Intraespecíficas. Intraespecíficas, tá? São todos indivíduos da mesma espécie. Aqui, alguém perde a sociedade e colônia? Não, todo mundo vai ganhar. Então, ninguém perde, né? É só estou. Então, é harmônica. Ok? No canibalismo e competição, intraespecífica, alguém perde? Sim. Alguém perde. Então, Desarmônico. desarmônico. Aqui, se lá é intra, aqui já sobrou Inter. mas daí eu olho lá na frente, né? Olha aqui, ó. Protocooperação, indivíduos de espécies diferentes se ajudando, indivíduos de espécies diferentes comendo restos, mutualismo, inquilinismo. Tudo isso é o quê? Relações Harmônicas. E elas são todas Harmônicas. harmônicas. Muito bem. E o parasitismo e predatismo?
Desarmônico. Ô, professor, não tinha que ter comensalismo nas relações intraespecíficas também? Ou um animal de espécie igual não come o resto do outro? Mas é que daí Não, também pode ser considerado canibalismo, né? Isso, daí é canibalismo. Então, Não, aqui, ó, professor. Não, mas eu digo As, que... as hienas fêmeas, elas comem a caça primeiro e o que sobra o que vai sobrando os machos vão comendo. Isso não seria comensalismo? não, isso é, tô comendo o resto. Entendeu? Mas eu entendi que comia o resto de outra hiena. Não, Ah, eu tô... tá. Não, eu Ah, queria não, é dizer... comensalismo. Isso mesmo. Ah, Olha que legal. Assim, dependendo do texto que aparece na minha questão, como que é a imagem e tal, é muito legal ver que vocês conseguem analisar. Não dá para ir direto, sabe? Tem que analisar e tem que tomar muito cuidado com a questão, assim, quando a questão fala para você, responda às questões utilizando as informações do texto. Quando ele fala isso, você tem que usar o que está no texto. Tá ok? Uhum. Vamos lá, só para finalizar agora a nossa aula, quando a gente chama de harmônica, eu também posso chamar de positivo. Quando a gente chama de desarmônica, negativo. Beleza? Então, às vezes vai aparecer em alguma questão a relação positiva ou relação negativa, você já sabe o que é. Beleza? Gente, beleza. um abraço para vocês. Vou postar todas essas coisas e as atividades para vocês. Vou tentar fazer tudo hoje à tarde, ou senão amanhã. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo. Se precisarem de alguma coisa, espero que todos vocês estejam bem. Um abração para vocês, tá bom?